Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Graças a Deus, mais uma semana abençoada na presença do Senhor. E estamos iniciando esta semana e vamos falar sobre a revista de jovens, que tem como tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Antes de nós começarmos a lição dessa semana, quero me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor-presidente Damião Santos. Então, vamos aqui para o início da lição desta semana. Essa lição será realizada no dia 16 de abril de 2023. Então, nós temos aqui o título da lição. O Messias já veio. Texto principal. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmos 2, 7 e 8. O resumo da lição. Quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por ele. Temos aqui também a leitura semanal que diz assim, segunda-feira. Atos capítulo 4, 25 e 26. A perseguição contra o ungido de Deus. Terça, Mateus 10 e 40 e João 13, 20. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quarta, Romanos 1 e 5. A expectativa para que as nações obedeçam à fé. Quinta, Romanos 2, 14 ao 16. A reta justiça divina. Sexta-feira, Daniel 2 e 21. Deus é quem institui e destitui reis. E sábado, Hebreus capítulo 12, verso 2. O Rei Jesus é a nossa referência. Vocês vão estar estudando esses capítulos e versículos durante a semana, para quando for no dia da sua aula, você possa estar ministrando com a direção do Espírito Santo. Os objetivos da lição são mostrar a rebelião contra o ungido de Deus, conscientizar de que um dia o ungido pedirá contas aos insurgentes e explicar o chamado à rendição e à submissão ao ungido de Deus. Temos a interação, orientação pedagógica, texto bíblico dessa semana será em Salmos 2, do 1 ao 9. Temos abaixo a introdução e vamos agora para o primeiro tópico da lição, que diz assim, a rebelião contra o ungido de Deus. Temos aqui o primeiro subtópico, a importância do Salmo. Segundo, a rebelião das nações. Terceiro, rebelião contra Deus é tolice. Temos o subsídio. E vamos agora para o nosso segundo tópico da lição. O ungido pedirá contas. Primeiro subtópico, como Deus contempla a rebelião dos homens. Segundo, o ungido do Senhor regerá o mundo todo. Terceiro, todos prestarão contas. Subsídio, mais um aqui para te orientar, professor. E temos agora o terceiro tópico da lição. Um chamado à rendição e à submissão. Primeiro subtópico, um chamado aos reis da terra. Segundo, se curvando ao Filho. E terceiro, Jesus é Rei e Senhor. Mais um subsídio, estante do professor, hora da revisão, conclusão da lição e temos aqui a anotação. Quero saber de vocês, antes de iniciarmos esse assunto da semana, se você está indo à escola bíblica dominical, você costuma convidar pessoas para ir junto com você, ou você não pode ir por trabalho, por algum motivo. Se você ainda não vai, é interessante você começar a se dedicar a estar estudando a palavra de Deus, pois é maravilhosa. Só pela leitura semanal, nós daríamos a aula, para os nossos alunos.
Mas temos aqui também a interação e a orientação pedagógica, que é muito interessante. Eu vou ler para vocês. O salmista começa com uma alusão aos povos e reis da terra em oposição ao ungido de Deus. Do verso 1 ao 3, estará falando sobre este assunto. Deus responde zombando aos ridículos intentos do mundo para removê-lo dos cenários, dos versos 4 e 6 ao 6. Deus, o Pai, promete que enviará seu Filho amado, que está nos versos do 7 ao 9, para aniquilar todos que se opõem ao seu governo. E temos aqui, através do salmista, o Espírito Santo exorta a raça humana a ser sábia diante de Deus. Então, está dividido aqui, né, os Salmos 2, que é o salmo que vamos estudar essa semana, nestes 4 pontos, né, que eu falei para vocês. A introdução diz assim: a história é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Até hoje, há líderes que possuem a utopia de dominá-lo. O Salmo 2 mostra que há um rei em que seu reinado nunca terá fim. Veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei, como este rei pedirá conta dos homens e, finalmente, como que o rei messiânico apela para que os reis se rendam ao seu senhorio. Esse salmo aqui, o Salmo 2, é um salmo messiânico. Messiânico, por quê? Porque aponta para Cristo. Apesar de ter sido Davi que escreveu o salmo, né? Nós sabemos que tem aqui assuntos na Bíblia que ele é terreno, mas também que espiritualmente aponta para Cristo. E se os salmos, para você saber se ele é messiânico, você encontra falando do salmo no Novo Testamento. Então, tem vários salmos que você vai encontrar no Novo Testamento. Então, se aponta para Cristo, que é da linhagem do rei Davi, e se ele está escrito no Novo Testamento, ele é um salmo messiânico. Olha aí que já aprendeu, né? Sabia disso? Comenta aqui embaixo. A rebelião contra o ungido de Deus. A importância do Salmo 2. Esse primeiro subtópico estará explicando de uma forma resumida a importância desse salmo. Esta categoria dos salmos régio ou messiânicos, segundo os estudiosos, é possível que os salmos régios se refiram a Davi ou a algum rei em Israel. O ponto importante é que esses salmos são uma descrição do rei messiânico. Não por acaso, o Novo Testamento aplica o Salmo 2 à pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do ministério terreno, quanto na perspectiva futura daquele que implantará o seu glorioso reino na terra. Então, em Mateus 13,17, a expressão "Este é o meu filho amado" tem a ver com os Salmos 2 e 7, Atos 4, 25 a 28, o evangelista cita os versículos de Salmo 2, 1 e 2 e aplica a perseguição registrada do Salmo a Jesus. Em Hebreus 1:5 e 5:5, você verá paralelos bem claros das passagens do Salmo. Por isso, o Salmo 2 é muito importante para nós, os cristãos. Então, vemos aqui a rebelião contra o ungido de Deus. Sabemos que hoje em dia não é diferente de antigamente. As pessoas, muitas delas se rebelam contra Cristo. Elas não querem obedecer, não querem fazer o que Jesus nos pede. E isso nós vemos até hoje. E vamos aprender que não é nada interessante se rebelar contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nosso Cristo, ele é muito poderoso, mas ele também, hoje, pela sua misericórdia e por ele nos dar o livre-arbítrio, ele nos deixa escolhermos o que queremos. Porém, sabemos que, como vimos na lição passada, que quem decide desobedecer ao Senhor não tem um futuro bom, não. Muitos podem até não acreditar em outra vida depois dessa. Mas eu digo assim para você, se não existisse, eu prefiro acreditar que existiria, porque é melhor chegar lá do que você chegar e dizer assim, meu Deus,
Eu não acreditava, estou conhecendo o outro lado da moeda, que não é nada legal. Então, eu te digo que se você estiver trilhando por caminhos que desagradam ao Senhor, dá tempo de sobra você retornar, você voltar a fazer as coisas boas, a obedecer a Deus, a estar estudando a palavra do Senhor. E veja que interessante o nosso tema. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então, a Bíblia é o melhor guia para nós vivermos aqui na Terra, pois ela nos conduz a Cristo e à vida eterna. Você crendo ou não, existe vida eterna. Temos agora o segundo subtópico, que diz assim: a rebelião das nações. O Salmo está estruturado em 4 blocos de 3 versículos cada. Eu achei bem interessante. Só aqui, nesse subtópico, você vai entender os Salmos todinho. Do verso 1 ao 3, 4 a 6, 7 ao 9 e 10 ao 12. O primeiro bloco diz respeito à rebelião dos gentios contra a autoridade de Deus. O versículo 1 inicia com uma pergunta retórica: por que se amontinam as nações? No verso 1, essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. Eles preparam, planejam estratégias, acreditando que terão êxito em seu propósito. O problema é que eles se levantam contra o ungido do Senhor. Na verdade, levantam-se contra o próprio Senhor. Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino, bem como seus planos. Nesse subtópico aqui, você vai ver o que é que fala o segundo bloco, o terceiro bloco e o quarto bloco. Então, nós vemos hoje em dia, mais uma vez, não é diferente. Pessoas que estão em posições de autoridade, de poder, eles acreditam que pode ditar, mandar na humanidade do jeito que eles querem. Mas isso é um engano, porque quem manda, quem rege a terra é Deus. É o nosso Criador. Então, ninguém abaixo do nosso Criador vai conseguir mudar os planos do Senhor, frustrar os planos do Senhor. Não consegue. Mesmo tentando, mesmo se achando, mesmo achando que tem o poder na mão, é tolice. Apenas não passa de tolice pessoas que pensam assim. Porque um dia, o que eu e você estiver fazendo, prestaremos contas ao nosso Deus. E você, quando estiver prestando contas a Ele, quando chegar as contas, quando chegar a fatura para você pagar, você vai entender que não mudou os planos de Deus, não frustrou, você não consegue fazer o que você quer, porque você pode até ter um determinado, digamos assim, você pode ter uma cordinha, mas quando o Senhor puxa a corda, não há o que fazer. Então, fique atento se você está em posição de autoridade. Esse vídeo chega até você, corre para os pés do grande Deus e vai perguntar a Ele o que é que Ele quer que você faça. Se permita, melhor dizendo, se permita a ser dirigido por esse Deus tão maravilhoso. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico. Rebelião contra Deus é o quê? Tolice. Há uma lição muito preciosa nesses primeiros versículos. Se uma pessoa não servir ao Senhor Jesus e praticar o seu ensino, servirá a outro segundo a sua filosofia. Mateus 6 e 24. Não tem como escapar. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. Infelizmente, quando alguém se rebela contra o Altíssimo, deixando de seguir seus valores, tal pessoa passa a seguir uma série de falsidades e ilusões. Ora, os valores de Deus são eternos, bons e verdadeiros. O que leva um jovem ou uma jovem ou qualquer pessoa
deixar de desfrutar do bem espiritual que tem impacto positivo e construtivo na vida terrena para abraçar um estilo tolo e desordenado, que só trará prejuízos. Perder a juventude na rebelião contra Deus nunca foi uma boa ideia. Então, aqui para você que está iniciando, aí vamos dizer assim, né? Saiu da fase de criança, está aí na fase da adolescência, na fase da juventude, né? E acha que tudo você pode. Ah, mas eu sou livre para mandar na minha vida. E para mandar na minha vida eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou para onde eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Fique você sabendo que isso não é liberdade. Isso sim é uma prisão. Quem é livre não vive preso nas drogas, na bebedice, na prostituição. Não vive preso. Nós somos verdadeiramente livres quando conhecemos a palavra do Senhor. E nós sabemos que Ele veio para salvar, né, libertar e nos levarmos para o céu. Já quando nós fazemos tudo ao contrário, então nós sabemos que estamos seguindo o caminho daquele que veio para matar, roubar e destruir. Querendo ou não, se você bebe bebidas alcoólicas, você está matando o seu corpo. Se você faz qualquer prática contra o teu corpo, você está destruindo ele um pouquinho. Para ser livre, quem é livre de verdade, se alimenta bem, faz a vontade do Senhor, obedece a Ele, porque o nosso Deus, Ele só quer o nosso bem. Então você para neste momento e reflita. Verdadeiramente eu sou livre? Verdadeiramente eu sou uma pessoa que faço o que é bom para a minha vida? Para onde eu estou caminhando? Porque a palavra do Senhor, ela está aqui para nos levar para o céu, para um lugar bom, um lugar de paz. E se você está fazendo coisas que teu corpo está sendo destruído, você não está cuidando, você está deixando ele de todo jeito, e aí? Para onde é que você está levando a sua vida? Você terá amanhã um futuro bem? Sua saúde estará em ordem? Então pense você mesmo aí com o que eu estou te perguntando, você mesmo terá a sua resposta. Você é inteligente, você vai saber se está fazendo o certo ou errado. Vamos agora para o nosso segundo tópico da lição. O ungido pedirá contas. Como Deus contempla a rebelião dos homens? No versículo 4, temos uma resposta de Deus no tom de desprezo e escárnio, típicas expressões da natureza humana. É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada em teologia de antropopatismo, ou seja, a atribuição das paixões humanas a Deus. Gênesis 6, Zacarias 8:2. Essa figura de linguagem nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia de acordo com a nossa capacidade. Então, Deus está olhando para a rebelião humana, zombando dela, porque Ele mesmo falará aos homens no derramamento da sua ira. Verso 5. Os homens não podem fazer nada contra a sabedoria divina. Deus ungiu seu rei sobre o monte Sião, isto é, o monte da sua santidade, onde está o santo templo. No verso 6 você vai encontrar falando sobre isso. Não por acaso o Novo Testamento apresenta a passagem que revela essa mesma relação entre Jesus e o Pai. Quem vos recebe a mim recebe. A quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Palavras de Jesus Cristo. Mateus 10:40. Então, fique você sabendo, e eu, que nós prestaremos contas ao Senhor. Tudo o que fazemos, de bom ou de ruim, vamos prestar conta a Deus. Hoje, Jesus, ele é o nosso advogado. Amanhã, ele será o nosso justo juiz. Ele nos julgará. E imagine quão difícil será ser julgado por aquele que não erra, por aquele que vê todas as coisas, e você não terá desculpas, você não vai mentir, não adianta mentir, esconder, não adianta você dar desculpas.
porque diante do Rei dos Reis prestaremos contas a Deus. Pensa nisso. Tudo que você estiver fazendo, de bem ou de ruim, você e eu prestaremos conta ao nosso Deus. Você acreditando ou não, é a verdade. O ungido do Senhor regerá o mundo todo. O versículo 7 remonta ao oráculo divino, ou profecia em que é dito ao ungido do Senhor: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão tem a ver com um herdeiro da casa de Davi para sempre. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus desenvolve a messianidade de Jesus a partir dessa mesma expressão. Neste caso, Deus dará por herança as nações ao rei, e o ungido destruirá com vara de ferro os rebeldes, e seu reinado será de justiça. Nós cremos e acreditamos plenamente que terá um tempo, o tempo do milênio, que Jesus ele vai reger a terra. Ele vai mandar, as pessoas que passarem pela grande tribulação e estarem com Cristo no milênio serão regidos por ele. O Senhor é quem vai reger a nação. Hoje, ele manda nossos corações, né? Ele deixou aí o livre-arbítrio. Nós sabemos que nós não estamos vivendo esse tempo. Jesus não está mandando aqui na terra porque tem muito pecado, muita injustiça e muita coisa errada. E o reino de Jesus, ele é santo, puro, verdadeiro. Então, o reino dele será justo. Então, o reino de Jesus aqui na terra, o reinado dele será justo. Hoje vemos muitas injustiças, muitas mentiras, muitas coisas que revoltam o ser humano, né? Nos revoltam em ver, em ouvir. Mas um dia, quando Jesus vier reinar, então será um reinado justo. Todos prestarão contas. Foi o que eu falei para vocês, está no terceiro subtópico. Deus ri das artimanhas dos homens aqui na terra, porque todo poder vem dele. Você vai ver aqui que os homens que arrogam para si orgulho e soberba e ao mesmo tempo buscam a rebelião contra o Altíssimo, estão fadados ao fracasso. Então não adianta ninguém aqui na terra achar que é poderoso, que é poderosa, que pode tudo, que é do seu jeito, que é como quer. Por quê? Como eu falei para você, você tem o seu livre-arbítrio de fazer o que você quer. Mas na prestação de conta, você não vai correr. Você não vai fazer o que quer. Você vai prestar conta ao nosso Deus. E você vai ver que ele destruirá os rebeldes com vara de ferro. Hoje ele é bondoso, misericordioso, amoroso. Ele aguarda, ele te espera, ele te ouve, ele abençoa. Mas quando ele vier pedir contas, então os rebeldes, aqueles que não quiseram saber de Jesus, de Deus e do Espírito Santo, vai passar pela vara de ferro. E vamos agora para o nosso terceiro tópico, um chamado à rendição e à submissão. Então, você já aprendeu aí o que não deve fazer. Mas hoje, se você estiver fazendo algo que não agrada o coração de Deus, ele te convida para a rendição, para a submissão. Ele te convida para você sair deste lado que você está e vir para o quê? Para se render, viver debaixo da vontade dele, viver em submissão. Um chamado aos reis da terra. O último bloco do salmo, ou estrofe, traz um chamado à rendição completa. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Salmos 2:10. É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos tortuosos. Esse chamado lembra muito o convite de sabedoria que lemos no livro de Provérbios 9:10. Ademais, o chamado também é para servir a Deus com temor e tremor. Por isso a Bíblia diz
porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Se você conhece alguém, ou pode ser até você, que esteja por caminhos tortuosos, o Senhor hoje te convida a entrar no caminho certo, no caminho de submissão. Se submeta ao Senhor, que você não vai perder nada na sua vida. Por mais que pareça que você está perdendo, fique você sabendo que nós, servindo ao nosso Deus, nós não perdemos nada. Só temos o que ganhar. Até o não do Senhor. O não do Senhor nós estamos ganhando, porque o não dele é para o nosso bem. Já o outro lado, ele vai querer te convencer que pedir ao Senhor que viver em harmonia, rendição, se rendendo aos pés dele, em submissão, é tolice, é bobagem, é besteira, é prisão. Mas nós, pedindo a orientação do Espírito Santo, tendo a sabedoria, vamos entender, discernir quem quer o nosso mal, quem quer o nosso bem. Jesus veio para salvar aquele que havia perdido. Já o outro veio para matar, roubar e destruir. Que caminho você vai seguir? No segundo subtópico diz assim: se curvando ao Filho. Aquele que se arrepende da rebelião contra Deus e o seu ungido, deve se submeter ao Altíssimo e ao seu Filho. Beijai o Filho. É uma homenagem de submissão ao senhorio do Filho. Quem assim proceder será poupado da ira vindoura. Então vem aí uma ira. Corre e chega junto do Senhor, se arrepende. Por isso é feliz e realizado quem se refugia e confia no Filho. No verso 12. Assim o Salmo encerra exatamente com o convite de cultivar a confiança no ungido do Senhor. O Novo Testamento nos orienta a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Então, quando diz assim, ó, beijai o Filho, quer dizer assim, ó, se submeta, obedeça, sirva a ele com alegria. Infelizmente, um beijo também, né, mostra respeito, honra, né? E nós vemos que, infelizmente, o beijo que Jesus levou, o beijo que deram a Jesus foi de traição, né? Quem lê a palavra do Senhor sabe que o beijo que deram nele foi traindo. Então, o Senhor está aqui nos mostrando que aquele que vive curvado diante do Senhor se livra da ira vindoura. E nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos terríveis. Tempo em que nós devemos estar na presença do Senhor, servindo a Ele e obedecendo a sua palavra. Pois aquele que obedece, o Senhor livra. Sabemos nós que somos pais, nós orientamos nossos filhos para o mal? De jeito nenhum, é para o bem. Nós exortamos, nós ensinamos e corrigimos quando eles erram. Somos corrigidos quando erramos. Então, quando um pai corrige, ele corrige para o bem. Quando os pais corrigem seus filhos, é porque eles querem que seus filhos estejam por caminhos certos. E é o nosso Deus, que é o nosso Criador, não é diferente. Somos imagem e semelhança dele. A própria Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar o que é bom aos nossos filhos quando eles pedem algo. Se eles pedirem pão, nós não vamos dar uma pedra. Imagine o nosso Deus, que ele nos criou, que ele é perfeito. O que é que ele não pode fazer por nós? O que é que ele não faz por nós, né? Melhor dizendo. Ele não tem o mal para nós. Jesus é Rei e Senhor? Uma pergunta. De maneira geral, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. No mundo de hoje, submeter-se e render-se a Jesus não é um desafio fácil. Isso significa fazer dele o rei do nosso coração. Aqui é que acontece a verdadeira batalha. Quando Jesus deve ser o rei do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade. Segundo Coríntios 10:5. Quando o nosso Senhor se torna rei do nosso mundo interior, o mundo exterior é completamente ordenado. Entretanto, quando ele não é rei da nossa vida interior e
a exterior fica completamente desordenada. Por isso, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito de não lutarmos mais contra o reinado de Jesus em nós. Deixemo-lo reinar. Então seremos verdadeiramente livres. Quando Deus nos pede algo, o Senhor pede para o bem. Então nós vemos que não é fácil deixar Jesus ser o nosso rei, né? Porque a nossa carne, ela só vai querer o que não é espiritual. Ela só quer os prazeres carnais. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a Bíblia diz assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que viver a vontade do Pai, fazer o que o Pai quer que eu faça. E não é fácil. Não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que quer. Porém, aqueles que estão aceitando a vontade do Senhor Jesus, verdadeiramente são livres. Vamos agora para a nossa conclusão. O Salmo 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reino messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reino do Senhor será plenamente estabelecido nesse mundo. Todavia, ele pode ser experimentado agora por meio do reinado de Cristo em nossos corações. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. Enquanto esse reino ainda não for estabelecido terrenamente falando, ele sim pode estar aqui em nossos corações. Graças a Deus, o Senhor é rei, ele reina na minha vida. Eu sou serva dele, eu estou aqui para servi-lo, sirvo por prazer, sirvo porque amo. Perfeição? Nunca. Perfeito, só Jesus foi. E nós estamos aqui em uma caminhada. Nós estamos aqui buscando, a perfeição. Estamos aqui caminhando com Cristo para chegar lá no céu e morar com Ele. Então, a lição dessa semana vai estar falando, que Jesus já veio, o Messias. O Messias quer dizer ungido, ele já veio. Então, aceita Jesus na tua vida, se você ainda não aceitou, Aceita Jesus como teu Salvador. Você não tem nada a perder. Pode saber que você só vai ganhar. E nós finalizamos essa lição desta semana, E a semana que vem temos o título da lição O Bom Pastor Está Comigo. E aí, o Bom Pastor está contigo é o assunto da próxima semana. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Busque aprender a palavra de Deus. Se você é professor, professora, ore, jejue, se dedique ao ensino, deixa Deus te usar. Fala o que Deus manda falar. Se você ainda não é professor, mas tem o desejo, continue estudando a palavra do Senhor. Jesus está te vendo, Jesus está contigo, assim? E Ele vai te chamar para estar trabalhando para Ele. E se você não tem o desejo de ser professor, mas quer ser conhecedor da palavra, ama estudar, continue estudando e fazendo o que o seu coração deseja. Que quanto mais você estuda, você se alimenta da palavra de Deus, você cresce espiritualmente, você se afasta do que não é certo, Você sempre está ali debaixo da potente mão do Senhor. Então, estamos aqui, com mais uma lição essa semana, com mais esse conteúdo. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, evangelize, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você sabe que tem pessoas que amam a palavra de Deus, compartilhe. Se você sabe que tem pessoas que ainda não conhecem a escola bíblica, compartilhe também. Então, eu te convido a evangelizar compartilhando esse vídeo. Se você compartilhar para uma pessoa, você será bem-sucedido na terra. Por mais que a pessoa, no momento, ela não aceite, por mais que no momento não seja como você pensa. Mas vá plantando, plante, Você vai plantar e a gente sabe que a gente pega a sementinha, planta e ela não nasce
quando plantamos. Tem um tempo. Plante e vai regando. Plante e vai cuidando. E daqui uns anos, daqui uns dias, daqui meses, quem conhece a agricultura sabe disso. Eu não conheço praticamente nada de agricultura. Mas eu sei que se eu plantar um pé hoje de maçã, uma sementezinha, não vai nascer amanhã nem depois. Então, continue plantando, regando, cuidando daquele terreno, daquela sementinha, daquele brotozinho ali que vai nascer. E futuramente, ela também estará dando fruto. Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana, se assim Jesus não voltar e nos permitir. Deus abençoe.